Graça e paz, irmãos. Amém? Você já deu um alô para quem está do teu lado aí hoje? Já deu? Deu não? Então dá aí rapidinho, cara. Falei, oi, tudo bem? Boa noite. Te conheço, não? Cumprimenta aí seu irmão, sua irmã, talvez seja alguém que você não viu ainda. Temos algumas pessoas novas aqui conosco também. Você pode cumprimentar esses irmãos aí. Que bom que você está aqui nessa quarta-feira para que possamos juntos aprender mais da palavra de Deus. E estamos aí caminhando um pouco mais nos nossos estudos em 1 Reis. Por isso convido você a abrir sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis. Estamos lá no capítulo 10. E hoje nós vamos passar pelo 10 e pelo 11. E vamos falar sobre o orgulho que precede a ruína, do ápice ao declínio. Como que Salomão saiu do topo para o fundo do poço. E eu quero te mostrar hoje o término da vida e do reinado de Salomão. Já estamos terminando a história de Salomão exclusivamente. É claro que tem muito mais para falar sobre Salomão, inclusive nos seus livros sapienciais, mas nós veremos isso mais para frente, quando estivermos estudando os livros poéticos. Mas agora nós estamos apenas vendo a história. E 1 Reis termina no capítulo 11, a história de Salomão. Então quero convidar você a aprender um pouquinho mais sobre isso hoje, sobre o orgulho que precede a queda, do ápice ao declínio. Alexander McLaren disse numa frase que vai aparecer para você também o seguinte: as escrituras jamais se esquivam dos defeitos dos heróis. É muito legal olhar para a Bíblia e, por mais que a gente reconheça as grandes obras que os personagens, verdadeiros da palavra de Deus fizeram, como Davi, Abraão, Isaac, Salomão, Pedro, Paulo, no Novo Testamento, outros, a Bíblia não esconde os seus defeitos, a Bíblia não esconde as suas falhas, a Bíblia não deixa de falar dos seus erros e dos momentos em que eles erraram, fracassaram, falharam e pecaram. Muito pelo contrário, a Bíblia faz questão de mostrar as falhas daqueles que nós chamamos de heróis, porque sim, os consideramos assim. Salomão também teve grandes momentos, mas também teve maus momentos, assim como tantos outros que nós conhecemos na palavra de Deus. E eu quero hoje mostrar para você dois momentos de Salomão: o ápice e a sua ruína, ok? Então nós vamos começar no capítulo 10, o capítulo 10 vai mostrar o ápice de Salomão com relação a bens, a fama e a tudo quanto você pode pensar humanamente falando que um líder espera alcançar, um líder político, um governante, e Salomão alcançou isso. E no capítulo 11 você vai ver tudo aquilo que um cristão não quer alcançar, que é a ruína e o declínio de ter caído na desobediência, idolatria e o pecado que te fez cair completamente diante de Deus e não se arrepender desses pecados. Então o capítulo 10 vai nos mostrar o ápice de Salomão. O ápice de Salomão começa no capítulo 10, versículo 1, nos relatando uma visita muito interessante que Salomão recebe. Diz assim o primeiro versículo: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. A rainha de Sabá. Salomão, ele passou a ser muito conhecido entre todos os povos. E uma rainha especial decidiu ver com seus próprios olhos toda essa fama e todo este conhecimento. Que rainha foi essa? A Bíblia não diz exatamente o seu nome, mas nos diz de qual povo ela era. Ela era do povo de Sabá, um local no sul da Arábia, onde hoje é o Iêmen, e juntamente com esses demais estados daquele local, Sabá era um local muito rico, era uma nação muito rica, muito desenvolvida, era uma nação que era famosa pelas suas especiarias. E a rainha de Sabá, então, ela fica sabendo da fama de Salomão. E ela faz o seguinte: eu preciso ir lá, ver pessoalmente
quem é Salomão. Então ela caminha, ou melhor, viaja por 2.500 quilômetros até chegar em Jerusalém e conhecer então o grande rei Salomão. Leva com ela, como todas as visitas daquela época, era assim, ela leva consigo alguns presentes, ouro, pedras preciosas e sim, as das suas melhores especiarias, as melhores especiarias da sua terra, perfumes, incenso, coisa da melhor qualidade daquele tempo, que Sabá tinha como de precioso. Ela ficou muito empolgada em conhecer Jerusalém, conhecer Israel e em conhecer Salomão. Ela ficou mesmo empolgada com toda a sabedoria do rei. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Boquiaberta, impressionada. Sabá era uma grande nação e a rainha de Sabá, com certeza, já havia visto grandes coisas. Mas quando ela se depara com Salomão, e a primeira coisa que ela destaca é a sabedoria de Salomão, ela fica impressionada com tudo que ela vê. Queridos, ela chega a dizer: bendito seja o Senhor teu Deus. Ela chega a glorificar e adorar o Deus de Salomão. Isso não significa que ela depositou sua fé em Deus. Por quê? Porque naquele tempo eles entendiam Deus da seguinte forma: para eles, cada local tinha um Deus específico. Então, quando ela sai de Sabá e vai a Israel, não é que ela reconhece que o Deus de Israel é o único Deus. Não. Ela está dizendo assim: o Deus daqui é muito bom. É isso que ela está reconhecendo. Mas o meu Deus também é bom. Então, assim, não é que ela está reconhecendo que só existe o único Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não. Ela só está dizendo assim: poxa, olha, o Deus de Salomão realmente é um Deus poderoso. Então, não é que ela reconhece e deposita toda a sua fé em Deus. Não. Ela apenas reconhece que ali naquele lugar existia algo sobrenatural acontecendo. Tanto é que Jesus elogia esta rainha. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 42, Jesus ele vai dizer assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Veja que Jesus não está exaltando ou destacando a fé da rainha, não. O que ele destaca é apenas a disposição que ela teve para sair da sua terra, andar por 2.500 quilômetros para chegar até Jerusalém, para conhecer quem era Salomão. E ele está dizendo, Jesus, para aquele povo que estava diante dele, incrédulo, está dizendo assim: ela vai vir para julgar vocês, porque eu estou aqui e eu sou maior do que Salomão, e vocês não conseguem crer em mim. Então o que ele está dizendo aqui, na verdade, é que a rainha de Sabá, ela tinha algo bom. Ela não mediu esforços para alcançar o objetivo que ela tinha na sua mente. Quando ela chega lá, Salomão também devolve à rainha muitos presentes. Queridos, existia um negócio naquele tempo, eu acho que não é só naquele tempo não, hoje em dia ainda tem muito disso, né? Todo mundo quer ser um pouco melhor do que o outro, não é verdade? Todo mundo quer ter um pouco mais do que o outro. Porque inclusive tem uma frase de caminhão, né, que você vê nessas, não é rodapé de caminhão, olha o rodapé de caminhão, nessas paralama, para-choque de caminhão, que diz assim: ganha no final quem tem mais brinquedo, né? É a ideia de que quem chegar na vida, no final da vida com mais coisa é quem ganhou. Não, por quê? Porque a ideia de que a gente quer sempre ter mais. Existia uma prática naquele tempo do seguinte: você recebia uma visita, e aquela pessoa levou na sua visita muitos presentes, você tinha que dar mais presentes para ela levar de volta do que ela te deu, entendeu? Tipo assim, você vê que, legal, você me deu
5 toneladas de ouro, por exemplo, eu vou te dar 6, para mostrar para você que eu tenho mais que você. Então Salomão devolveu para a rainha de Sabá muitos presentes, e deu a ela, o versículo 13 diz que deu a ela tudo quanto ela havia pedido. Isso também indica que, claro, havia ali um interesse comercial nessa coisa. E a rainha de Sabá, possivelmente, o texto não diz isso, tá? Mas possivelmente, saiu dali com um contrato assinado de um comércio, de uma abertura de um comércio entre essas nações, o que facilitaria muito para Sabá continuar vendendo tudo aquilo que ela tinha de melhor. Agora pega essa questão que vai aparecer para você nessa frase que eu coloquei em destaque. O que se vê nesta visita, e não nessa vista, nessa visita da rainha de Sabá, é a oportunidade que Salomão tinha de testemunhar do poder e da soberania de Deus sobre todas as coisas, e que todos os povos deveriam se prostrar diante dele. Porém, não é exatamente isso que a gente viu. Sabe o que Salomão tinha de oportunidade aqui? Você lembra quando Salomão orou, dedicando o templo? E a oração dele era assim: Senhor, traz os estrangeiros aqui para conhecer a tua casa e saber que o Senhor é Deus. Lembra dessa oração que ele faz? E os estrangeiros vêm. Só que quando eles começam a vir, e eles vêm, lógico, primeiro a Salomão, em Salomão, você não vê Salomão testemunhando do poder e da soberania de Deus, mas você vê Salomão falando a respeito de si mesmo. Às vezes, queridos, nós agimos muito como Salomão. Por vezes, Deus nos dá a oportunidade de falar às pessoas a respeito do amor de Cristo, mas investimos todo o nosso tempo nas conversas falando sobre nós mesmos, enquanto que deveríamos estar apontando para aquele que tem toda a glória e tem todo o poder. O restante do capítulo 10, estamos falando do ápice da vida de Salomão. Então, a partir do versículo 14 em diante, a gente vai ver muito da riqueza de Salomão. E eu não vou ler o texto todo, tá? Mas você vai ver, eu vou destacar algumas coisas aqui bem interessantes, que vão mostrar como que Salomão era rico, irmãos. Presta atenção numa coisa: não é pecado ser rico. Não é pecado ter muitos bens ou herdar riquezas. Abraão era um homem extremamente rico. Não há nada de errado em ganhar dinheiro honestamente. O errado está em amar o dinheiro e viver pelo propósito de adquirir riquezas acima de todas as coisas. O pecado não está no dinheiro, mas no amor ao dinheiro. Não é isso que diz lá Paulo a Timóteo? Então, queridos, não é pecado ter bens, não é pecado ser rico, não. O pecado está quando eu amo mais a riqueza que eu tenho que o meu Deus. E te digo mais, hein? Tem muito pobre aí que ama mais dinheiro que rico, tá? E que não tem um sossego na vida, porque não tem nada, mas ama o dinheiro como nada nessa vida, e ama o dinheiro mais do que o próprio Deus, mesmo sem ter. Então não está na quantidade que você tem, está em quanto de amor você dedica a isto. Salomão passou a dedicar muito amor às suas riquezas. E aí é interessante que o próprio Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. O que Salomão tinha de riquezas? Deixa eu te mostrar um pouquinho. Só para você ter uma ideia, a gente está em época de declaração de imposto de renda, né? Ô raio desse leão, desgramado, né, velho? Vou te falar, hein? Na hora que entra abril e março, dá uma raiva, né? Você vê lá quanto que o... Não, mas beleza, esse papo outro dia, esquece, beleza. E aí você pega o quê? A renda anual que você teve e tudo que você teve que deixar para lá, certo? Então você ali consegue olhar para a sua renda anual. Salomão olhava para a sua renda anual, embora ele não tinha que pagar imposto de renda, porque ele era o leão, né? Então não precisava disso. Mas ele recebia anualmente, a sua renda era
666 talentos de ouro. O que é isso, pastor? Quanto dinheiro é isso? Nada mais, nada menos que cerca de 23 toneladas de ouro por ano, que era o que ele recebia, era a renda de Salomão. Você acha pouco? Isso vinha de várias fontes: impostos, pedágios, taxas alfandegárias, comércio, tributo de governantes que estavam submissos a eles, presentes, enfim, tudo isso que você pode imaginar. Então a renda dele anual era 23 toneladas de ouro. Ele tinha ainda 500 escudos de ouro que eram utilizados pela sua guarda especial em dias de festa e eventos especiais. Porque o ouro não era um metal melhor para escudo, porque o ouro é mole, né? Assim, pensando nos metais, ele não é duro como outros, como o aço, por exemplo. Então, ele não era exatamente para guerra, ele era apenas para mostrar a sua riqueza. Então, ele tinha 500 escudos de ouro. Ele ainda tinha um trono de marfim. O trono que ele se assentava era um trono adornado com marfim coberto de ouro. Deixa eu te mostrar o capítulo 10, versículo 19 e 20. Está com a sua Bíblia aberta aí? Olha o que diz sobre esse trono. Versículo 19. O trono tinha 6 degraus, ou seja, 6 degraus para ele subir e se assentar no trono. O encosto do trono, no alto, era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço, né, para ele colocar os seus braços, a figura de um leão junto a cada um desses braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um extremo e um no outro. Então, 6 degraus, haviam 12 leões. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Então, ele se assentava num trono como esse. Imagina o seu trono lá, sua poltrona era de Salomão, era dessa forma. O que mais que ele tinha, pastor? O texto diz que ele tinha taças de ouro. Salomão não tomava uma água sequer em outra taça, senão na taça de ouro. Você tem uma ideia, no reinado de Salomão, a prata era considerada algo comum. Então ele tomava somente em taças de ouro. Salomão tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros. E estes cavaleiros, cavalos e carros ficavam naquelas cidades armazéns que eu falei na semana passada. Infelizmente, nós perdemos a gravação da semana passada. Estamos pensando em como fazer, talvez vou parar um dia no gabinete e vou gravar o estudo de novo, para pelo menos ter lá no YouTube. Mas infelizmente nós perdemos. Então, se você não veio semana passada, você não se lembra disso. Ele ainda tinha 700 esposas e 300 concubinas. Ou seja, Salomão tinha nada mais, nada menos que 1.000 mulheres. Todos os anos Salomão tinha e recebia presentes como objetos de prata, ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, marfins, macacos e pavões. Ele ganhava de presente, todos os anos. Ele recebia de presente lá no seu reinado. Diz o capítulo 10, versículos 23 e 25, que Salomão excedeu a todos os reis. Todos os reis. Claro que ele está falando aqui dos reis daquela época. Então, Salomão, ele excedeu todos os reis. Aí, ao ouvir tudo isso, a sua pergunta talvez seja: pastor, para que Salomão precisava de tudo isso? A verdade é que ele não precisava. E é aqui que começa o seu declínio. Porque Salomão passou a colocar o seu objetivo de vida em todas essas questões que traziam apenas a glória para ele. E ele começou a desobedecer a palavra de Deus por causa disso. Presta atenção. Carros e cavalos eram proibidos em Israel. Está lá em Deuteronômio. Deus, quando colocou as leis lá, ele colocou: nós não teremos carros e cavalos. Eu vou defender o meu povo. A gente não precisa de cavalos, de carros. Inclusive tem lá em Salmos, né? O que fala que para não confiar em carros e cavalos, mas no braço forte do Senhor. Na lei mosaica, os reis eram proibidos de ter mais de uma esposa. Salomão teve quantas? 1.000. Salomão desrespeitou várias leis mosaicas e negligenciou a moral, ética e a espiritualidade que Deus esperava dos reis do seu povo. Por isso,
Na verdade, toda essa riqueza de Salomão não apontava para algo que era Deus abençoando, mas era ele querendo mais a glória para si mesmo. Queria deixar algumas frases para você, que vão aparecer no próximo slide. São essas 3. Salomão foi levado pelo orgulho e pelo desejo de ter mais e mais. Existe um provérbio romano que diz que as riquezas são como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sedento fica. E Henry David disse que o homem ele é rico em proporção ao número de coisas sem as quais ele consegue viver. Achei muito legal essa frase. O homem não é rico a partir daquilo que ele tem, mas sim a partir do número de coisas sem as quais ele consegue viver. Ele é mais rico. É interessante. Porque quanto mais eu percebo que eu não preciso de tantas coisas, eu sou mais feliz e satisfeito naquilo que eu já tenho. E aí é que está a nossa riqueza. Só que Salomão, ele não foi levado pela humildade. Salomão, ele entrou pelo caminho do orgulho. E aí você está no ápice de Salomão aqui agora. Só que Provérbios de Salomão diz que o orgulho precede a queda. Aí o capítulo 11 vai fazer isso aqui agora. Ó. Então, depois de ter visto o ápice de Salomão, eu quero te apresentar a ruína de Salomão. A tragédia de Salomão não foi uma catástrofe repentina, mas foi algo gradual. Queridos, dificilmente alguém cai de uma vez só. Pode acontecer? Pode. Mas geralmente o nosso declínio passa por pequenas atitudes graduais, que a cada momento a gente acha que é inofensiva, e a gente vai acumulando, até o tempo que a gente não consegue mais, a gente cai. É como uma bola de neve, que vai descendo uma ladeira, e ela vai pequenininha, e de repente ela chega lá embaixo, gigante. Mas ela começou pequenininha. Por quê? Salomão não caiu assim, de repente. Salomão ele veio caindo assim, ó, como que de degrau em degrau, gradualmente, a partir da perspectiva que ele tinha de um desejo maior por ser mais e ter mais coisas e ser o maior no seu tempo. A vida de Salomão nos ensina, queridos, que às vezes, as bênçãos que a gente recebe de Deus podem nos levar a uma ruína e ao declínio espiritual. Porque às vezes damos mais valor às bênçãos que Deus nos deu e amamos mais estas bênçãos que o próprio Deus, que é o autor dessas bênçãos. Quantas e quantas pessoas foram abençoadas por Deus em tantas áreas da vida e de repente se perderam porque amaram mais a estas coisas que o próprio Deus. Salomão é a prova viva disso. Capítulo 11. Vou passar contigo agora sobre 4 passos da queda de Salomão, e dentro desses passos vou também detalhar um pouquinho mais cada uma deles. Primeira coisa, ele desobedeceu a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 8, vem comigo. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguir os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo,
sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, é um deus daquele povo, e a Moloque, que é outro deus, uma abominação aos filhos de Amon. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. Pra você ter uma ideia, querido, Moloque era um ídolo, né? Um deus, a gente chama de deus, mas não era nada, né? É uma invenção humana daquele tempo que exigia sacrifício de crianças. E Salomão fez um altar para Moloque. Você está entendendo? O que a gente vê aqui é que o autor de 1 Reis teve o cuidado de relatar a razão pela qual Salomão se tornou um grande idólatra. O que o levou a isso? A desobediência, o desrespeito às ordens e aos mandamentos de Deus. Como é que aconteceu essa desobediência? Vejam os passos do declínio da desobediência de Salomão. Vem comigo, Pedro, pode colocar aí, por favor. Passos da desobediência. Primeiro, desobedeceu a palavra de Deus ao casar-se com muitas mulheres, e pior, mulheres de outros povos. O primeiro passo sempre é desconsiderar a palavra de Deus como verdade, irmãos. Esse é o primeiro passo, sempre. Veja, a lei dizia que o rei não podia casar com nenhuma outra mulher, só com uma. Salomão, ele não casou só com mais de uma, ele casou com milhares. Mas não foi apenas israelitas, eram mulheres de outros povos. Ele quebrou duas regras. O fato de não poder casar com mais de uma esposa e o fato de casar com mulheres de outros povos. Então Salomão, ele passou a desobedecer a palavra de Deus. Todo passo de declínio começa na desobediência à palavra de Deus. Queridos, o grande papel do diabo, do inimigo, da minha e da sua mente, do nosso coração, é fazer-nos crer que a palavra de Deus não é a verdade. Foi assim que ele fez com Eva. É assim que ele faz com cada um de nós. Nos leva a pensar que aquilo que está escrito não é a verdade. Então, o primeiro passo do declínio, da desobediência de Salomão foi o quê? Primeira coisa, ele desconsiderou a palavra de Deus. Segundo, na sequência, ele permitiu que as suas esposas adorassem os seus próprios deuses. Veja, se Salomão, pelo menos, tivesse casado com as 1000 mulheres e feito, era só, aqui vocês não vão adorar outro Deus. Não adianta trazer seus ídolos, não adianta trazer suas imagens, aqui quem manda é o Deus de Israel. Não. Ele traz as mulheres e fala assim, ó, fique à vontade, sirvam os deuses que vocês quiserem. O segundo passo do erro, da desobediência de Salomão, é começar a tratar um pecado como algo comum. Como nada de imediato aconteceu quando a gente comete um pecado, a gente começa a achar esse pecado normal, comum. Por quê? Porque fiz uma vez, não aconteceu nada. Fiz de novo, não aconteceu nada. A gente começa a se acostumar com aquele pecado. E Salomão fez isso. 3. Depois de tornar o pecado comum, ele tolerou a sua idolatria e até construiu santuários para esses deuses. Veja, ele desobedece a Deus e não considera a palavra de Deus verdade. Ele, ao desobedecer a palavra de Deus, ele permite que as suas esposas sirvam aos seus deuses e acha isso comum, isso normal. Agora, ele não apenas está permitindo as suas esposas, ele também está tolerando a idolatria delas e ajudando elas a continuar servindo a esses deuses. Como? Construindo altares para esses deuses. A tolerância passa para um nível maior, quando não apenas toleramos no nosso secreto. Porque, veja bem, talvez Salomão, no seu início, tolerava aquilo secretamente. Ele ia para o templo, fazia o seu holocausto, fazia seu sacrifício 3 vezes por ano, porque a Bíblia disse isso, e voltava para o palácio, e no secreto do seu palácio, eles pecavam. Geralmente a gente faz isso. A gente vem para a igreja, adora o Senhor, volta para casa e no secreto a gente peca. Não tem ninguém vendo. E aí, por isso que a gente tolera, está comum.
Só que Salomão, ele passou dessa fase. Ele tirou do secreto, ele abriu as portas e começou a mostrar para o povo, ó, eu faço também altares para os deuses das minhas esposas. Eu não estou nem aí. É isso que ele estava mostrando para o povo. Eu estou com elas. Está tudo bem. Eu respeito o que elas querem fazer. É a escolha delas. Inclusive, vou divulgar para vocês o que elas fazem. Quantas vezes eu vejo cristãos colocando nas suas redes sociais apoio a coisas, ideologias, coisas que na verdade não são bíblicas. Colocam lá, não, isso não quer dizer nada não, é só para dizer que eu respeito, eu tolero. Não, peraí, tolerar é uma coisa, você apoiar e divulgar na sua rede social é outra. Então precisa entender. E aí vai para o quarto passo. Agora ele não apenas tolerava. Por fim, ele começou a participar das práticas pagãs com as suas esposas. O último estágio da desobediência é a participação conjunta, aberta e pública do pecado. Sem medo de esconder nada para ninguém, esperando que todos ainda me entendam. Eu passo a praticar o que antes eu apenas tolerava. Eu começo a praticar o pecado e eu ainda viro para os outros e falo assim, ó, você tem que me respeitar. É minha escolha. Queridos, uma dessas deusas, Astarote, era uma deusa sexual. As profetisas, elas eram nada mais, nada menos que prostitutas, que tinham relações com aqueles que iam lá adorar naquele tempo. Salomão estava adorando a uma dessas deusas. Salomão fez sacrifícios, será que também, de crianças para Moloque? Porque ele construiu um altar para Moloque. Aí, olhamos para isso e falamos assim, como assim sacrificar crianças? Mas achamos normal um aborto? Sai uma lei de que o aborto é possível agora, que todo mundo pode abortar se quiser? Não, como assim? Isso também não é um sacrifício de criança? Ou não é uma criança? É uma criança. O que precisamos entender aqui, queridos, é que o amor sensual do rei por essas mulheres foi mais atraente que o seu amor pelo seu Deus. Salomão era um homem de coração dividido e desobediente, instável e perigoso. Salomão quis agradar mais a homens que a Deus. Quantos de nós estamos mais preocupados em agradar homens que a Deus? Por isso, cuidado. Porque os passos da queda começam com achar normal o pecado, achar comum, tolerar, a promover, publicar e praticar. Cuidado. Cuidado, porque quando o nosso foco é dividido, quando nossa intenção é agradar tanto a homens quanto a Deus, nós desobedecemos o Senhor de forma desenfreada e obstinada. E eu te digo mais, o resultado será uma ruína imensurável. Precisamos entender que nós não estamos aqui para agradar homens, mas para agradar a Deus. Amém? Segundo, pode passar, Pedro. Ele ignorou as advertências de Deus. Veja os versículos de 9 a 13 comigo. Capítulo 11. O Senhor se indignou contra Salomão, por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso, o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. O Senhor não ficou impressionado com o esplendor real de Salomão, porque Deus não olha
o que o homem vê. Deus vê o coração. O pai de Salomão agradou a Deus, sendo um pastor de ovelhas esquecido num rebanho, no escuro da noite, sem que seu pai se lembrasse dele. E Salomão desagradou o Senhor, sendo o rei mais famoso da sua época. Foi Salomão quem escreveu em Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus deseja que façamos a vontade dele e que o nosso coração esteja pronto a servir a ele. Quando nós estivermos preocupados apenas em agradar a homens e nos mostrar às pessoas que está tudo bem, e não nos preocupar com o coração, nós estamos em declínio. Guarda isso. Pode colocar, Pedro. O que realmente importa não é o que os outros pensam de você, mas sim o que Deus sabe ao seu respeito. Tem muita gente preocupada com a sua reputação, enquanto que Deus está olhando o seu caráter. Porque reputação é aquilo que você é na frente das pessoas, e caráter é o que você é quando ninguém está te vendo. Deus está olhando para o seu coração, não está olhando para a sua reputação. Veja como Deus deu oportunidades para Salomão. Primeiro, lhe deu um pai que, apesar de não ser perfeito, porque Davi não era perfeito, tinha muitos erros, mas era um homem consagrado ao Senhor e sincero de coração. Então, a primeira oportunidade que Deus deu a Salomão, lhe deu um pai fiel e um servo de Deus. Você tem um pai e uma mãe que é fiel a Deus? Tenho certeza que isso faz diferença na sua vida. Ou fez diferença na sua vida. Sim ou não? Eu sei que fez. Segunda oportunidade que Deus deu para Salomão. Deus deu a Salomão a oportunidade de escolher o que ele quisesse no início do seu reinado. E ele escolheu sabedoria e Deus lhe deu sabedoria. Então veja, a segunda oportunidade que Deus deu para Salomão, escolhe o que você quiser. E ele escolheu certo, escolheu bem. Mas não soube usar essa sabedoria. 3. Deus apareceu a Salomão, pelo menos no registro bíblico, por 2 vezes. E nessas 2 ocasiões, fez Salomão se lembrar das estipulações da aliança. Se você for fiel, assim como seu pai foi, eu vou manter o seu reinado e vou fazer você ser um homem bom e próspero em tudo que você fizer. Não foi isso? Por 2 vezes a gente ouviu isso aqui. Mas Salomão não ouviu o Senhor. E pela última vez, a 4ª oportunidade, aqui como a gente acabou de ler, Deus advertiu Salomão por mais uma vez, mostrando a ele as consequências das suas escolhas. Ele mostrou para ele e falou assim: olha, Salomão, eu te dei a oportunidade, eu te falei sobre a aliança, eu te mostrei o caminho e você me desobedeceu. Perceba que o julgamento de Deus para Salomão ainda vem com um ar de misericórdia e graça. Salomão, ele recebe a palavra de Deus dizendo assim, Deus falando para ele: eu vou tirar de vocês o reino. A palavra tirar do versículo 11 tem o sentido de rasgar. É como se Deus falasse assim: olha, eu vou rasgar o reino e vou tirar uma grande parte de você rasgando esse reino. É isso que ele está querendo dizer. Você vai entender um pouco mais adiante. Se não fosse a aliança de Deus com Davi, Salomão não ia ter mais nada. Mas porque Davi, seu pai, era fiel a Deus, um homem segundo o seu coração, e um homem que agradou a Deus, porque Davi foi um homem que agradou a Deus, Deus falou assim para Salomão: por causa do seu pai, eu vou deixar você reinar até o fim, e o seu filho que vai sofrer as consequências. E eu vou ainda deixar uma tribo com vocês, por causa do seu pai, não é por causa de você. Ah, quantas vezes Deus nos protege pela fidelidade daqueles que nos amam. Quantas vezes Deus nos protege por aqueles que oram por nós. Em especial, nossas mães e nossos pais. Se não fosse a aliança que Deus havia feito com Davi, Salomão teria perdido tudo naquela hora.
Mas Deus respeitou a aliança que ele fez com Davi, porque ainda que o homem é infiel com Deus, Deus permanece fiel conosco. Queridos, presta atenção aqui. Presta atenção. As nossas escolhas têm consequências inimagináveis. Quando ignoramos a advertência divina e olhamos apenas para o nosso umbigo, os que estão ao nosso redor sofrem, não apenas hoje, mas também no futuro, como resultado de uma grande reverberação. Salomão não ia talvez sofrer as consequências imediatamente, mas o seu filho ia sofrer. Davi pecou lá atrás e quem morreu foi o filho dele. Lembra? Salomão errou aqui agora e quem vai sofrer é o filho dele. Veja que, geralmente, as nossas escolhas, elas acabam em consequências inimagináveis àqueles que estão ao nosso redor, àqueles que nos amam. Por isso, pense bem nas escolhas que você vai fazer na vida, porque elas têm consequências inimagináveis para aqueles que estão ao seu redor. Porque o pecado é como uma pedra que cai na água, e ela vai fazendo ondas e vai alcançando lugares que você nem imagina, com aquilo que a gente chama de reverberação. 3. O julgamento e a disciplina de Deus chegaram a Salomão. Deus levantou 3 homens para se opor a Salomão. Dessa forma, ele julgava e disciplinava Salomão. Vou te falar quem são eles. Esse texto está do 14 ao 25 agora, tá bom? Não vou ler o texto todo. Os 2 primeiros homens são chamados de Hadad, o Edomita, e Rezon, o Sírio. Vamos falar de Hadad. Hadad é de Edom, um outro povo que havia sido conquistado por Davi, e Joabe. Lembra de Joabe, o general de Davi? Então Joabe foi quem havia conquistado esse povo, Edom, os Edomitas. Quando eles conquistam os Edomitas, esse camarada, o Hadad, ele foge e vai para o Egito. E Hadad, ele faz parte da linhagem dos reis de Edom. Então, quando ele fica sabendo que Davi e Joabe haviam morrido, ele fala o seguinte para o faraó que o havia recebido bem: eu quero voltar para lá, porque eu vou agora atacar Israel. Eu vou voltar para minha terra. O faraó libera que ele volte, e ele volta então para atacar então a terra de Israel. Rezon era da Síria, Damasco. Também um povo que foi conquistado por Davi, seu pai. Só que Rezon, ele tornou-se um líder de saqueadores, que viviam em Damasco. E também, quando soube que Salomão estava ali naquele tempo, não mais Davi, passou também a, de alguma maneira, incomodar Salomão, tentando invadir Israel de alguma forma. Então, o que acontecia? Hadad atacava do sul e Rezon atacava do norte. Então, eles ficavam toda a vida de Salomão atacando aqui, ó. E o que significa isso? Veja, quando o povo de Deus obedecia, o que ele fazia? Colocava povos inimigos para espetá-los, para que eles pudessem arrepender e voltar para o Deus novamente, certo? Salomão não fez isso. Ele recebeu o julgamento da disciplina de Deus, mas ignorou completamente esse julgamento. Porque esses homens, eles estavam o tempo inteiro incomodando Israel com as suas lutas e com as suas guerras. Eles serviam como lembrete de Deus a Salomão de que ele precisava voltar para Deus. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo fala lá na frente, no Novo Testamento, quando ele ora a Deus por 3 vezes pedindo que ele tirasse o espinho da carne. Lembra disso? E Deus fala para ele o quê? Não, a minha graça te basta. O espinho da carne em Pedro, eita, é porque o Pedro está lá passando toda hora o slide, lembra de Pedro? De Paulo, o espinho na carne de Paulo era o que fazia ficar de joelhos diante de Deus. Porque o espinho da carne o fazia se lembrar todos os dias que ele era fraco. E aí, o próprio apóstolo Paulo vai escrever que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Queridos, Deus, vez por outra, coloca algumas coisas na nossa vida para nos espetar, para nos fazer lembrar que nós somos dependentes dele. E que nós precisamos sempre estar de joelhos diante do Senhor, o nosso Deus. Porém, Salomão não fez isso. Então, os 2 primeiros homens é Hadad e Rezon, e há um terceiro homem agora que Deus vai usar para julgar e para disciplinar Salomão.
E esse terceiro homem, você conhece o nome dele. Ele se chama Jeroboão. Capítulo 11, versículo de 26 a 40. Vamos ler aqui para a gente já caminhar para o final. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era uma viúva chamada Zerua, revoltou-se contra o rei. Essa foi a causa porque levantou a sua mão contra o rei. Salomão estava edificando Milo e reparando as brechas da cidade de seu pai Davi. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que ele era um jovem que fazia bem o seu trabalho, ele o encarregou de todos os trabalhadores forçados da casa de José. O que é a casa de José? Tribo de Manassés e Efraim, tá? Ponto. Aconteceu que, nesse tempo, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías de Siló o encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova e os dois estavam sozinhos no campo. Aías pegou a capa nova que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, lembra do termo tirar? Que significava o quê? Rasgar. Está aqui a explicação. E aí o que ele disse para Jeroboão? Pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino das mãos de Salomão, e a você darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não vou tirar de Salomão o reino todo, pelo contrário, farei com que ele governe durante todos os dias da sua vida, por amor a Davi, meu servo, que escolhi e que guardou os meus mandamentos e meus estatutos. Mas, da mão do filho de Salomão, tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a você. E ao filho dele darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Quanto a você, eu o tomarei, e você reinará sobre tudo que desejar a sua alma, e você será rei sobre Israel. Se você ouvir tudo que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu estarei com você. E lhe edificarei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Por causa disso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este se levantou e fugiu para o Egito, para junto de Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Para um pouquinho, respira um pouquinho. Vamos lá. Quem é Jeroboão? Jeroboão é o efraimita, ou seja, da tribo de Efraim, que demonstrava muita aptidão em administração e destacou-se no meio do seu povo. Por isso Salomão lhe deu uma posição de liderança, antes mesmo disso tudo acontecer. Porém, a nação estava cansada de tudo aquilo que Salomão estava fazendo, porque era um fardo muito pesado que Salomão colocava sobre o povo. Eram muitos impostos, eram muitas obras, eram muita escravidão, e Salomão fazia isso atrás de obra atrás de obra, e isso pesou muito na vida do povo. E Jeroboão, então, meio que apareceu como uma opção. Certo dia, o profeta Aías, caminhando em direção assim para um lugar, se encontrou com Jeroboão, e ambos então ali pararam. Aías pegou a sua capa, rasgou em 12 pedaços, 12 tribos de Israel. Separou dois e deu 10 pedacinhos para Jeroboão e disse, olha, você vai reinar sobre 10 tribos. Mas Deus vai separar duas, o texto diz uma, mas a gente sabe que é Judá e Benjamim, são as duas tribos, que aqui é chamada de uma só, e essas duas tribos vão ficar ainda com Salomão, com o próximo rei, né? Salomão vai continuar reinando sobre o Reino Unido, mas o próximo rei vai reinar sobre apenas essas duas, por amor a Davi. Até porque a gente sabe que é da linhagem de Davi que vem o Messias, ok? Então Deus não ia tirar essa linhagem, deixar essa linhagem acabar, porque o Messias viria por meio dessa linhagem. Então, Deus, ele dá isso para Jeroboão, e é interessante que o profeta ali, ele vai dando essa missão para Jeroboão, ao mesmo tempo que o faz pensar e refletir em duas coisas. Primeiro,
isso aí é a graça de Deus na sua vida. E segundo, seja obediente, hein? Você ouviu as palavras. Se você for obediente, se você seguir meus estatutos, eu vou fazer com você o que eu fiz com Davi. Mas você precisa ser obediente. Então Jeroboão ouviu ali essa palavra e ele foi chamado por Deus então para se tornar o próximo rei dessas 10 tribos que a gente vai entender na semana que vem. O que acontece aqui, irmãos? Quando Davi foi escolhido por Deus, havia um rei também reinando, que era Saul, você lembra? E ele passou ainda por muitos anos até poder reinar no lugar de Saul. Ele não tentou derrubar Saul do trono, certo? Só que Jeroboão, quando ele recebeu essa notícia, não está aqui em Reis, mas está em Crônicas, ele tentou de alguma forma tirar Salomão do trono. Só que isso soou como traição. Até porque não era isso que Deus havia dito para ele. Deus falou para ele o seguinte, ó, Salomão vai terminar de reinar, e depois do reinado dele você vai reinar sobre 10 tribos. E por esta razão Jeroboão teve que fugir para o Egito. Porque Salomão tinha que punir alguém que o traía. Traição era punido com morte. E por essa razão ele fugiu para o Egito e lá ficou até que Salomão viesse a morrer. Está comigo? Então Jeroboão é esse terceiro homem que Deus levanta para ser um julgamento na vida de Salomão. E aí a gente termina aqui numa última lição, no último aprendizado que vai aparecer para você aí, que é o fim de uma era. 1 Reis 11, 41 a 42 diz assim: quanto aos demais atos de Salomão, a tudo que fez a sua sabedoria, não está tudo escrito no livro da história de Salomão? O tempo que Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém foi de 40 anos. Salomão havia abandonado o Senhor, pecado contra Deus, mas mesmo assim o Senhor o permitiu viver e reinar por 40 anos sobre Israel. A história nos relata que ele reinou por 971 a.C. até 931 a.C., 40 anos. Será que Salomão se voltou arrependido para Deus antes de morrer? Bom, os estudiosos da Bíblia não nos apresentam um consenso nas interpretações e respostas, mas ao olhar para Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14, ou seja, os últimos versículos do livro de Eclesiastes, Salomão escreveu assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não diz se ele se arrependeu, mas ele entende aqui que é Deus quem deveria ser temido, e a Deus nós devemos dar obediência. Todas as realizações de Salomão estão registradas em 1 Reis e em 2 Crônicas. Ainda outros livros que não chegaram até nós. Mas assim como o rei Saul, Salomão recebeu grandes oportunidades, mas não as aproveitou ao máximo. Possuía amplo conhecimento sobre animais, plantas, sobre administração, política, enriquecimento, construções e edificações. Porém, não passou a todos os povos o principal, o conhecimento do Deus verdadeiro. O que motivou a vida de Salomão foi a grandeza do reino, não a glória de Deus. O rei sábio, o que ele deixou para trás? Um templo dedicado a Deus, um palácio real, uma nação servil, uma economia em dificuldades, livros especiais, como Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Durante todo o seu reinado, a nação permaneceu unida, mas ao mesmo tempo que estava unida, já estava se dividindo, o que vai acontecer na semana que vem, quando a gente começar a estudar o próximo capítulo. O que acontece é que Salomão, ele focou em toda a riqueza e esqueceu do seu Deus. Aqui termina uma era, a era da nação unida. A partir de agora, veremos nos nossos estudos, em 1 Reis, checkmate, um povo dividido, uma nação dividida, um reino dividido. 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro. Aqui termina uma era onde reis reinaram por 40 anos cada um sobre uma nação unida. Saul foi o primeiro.
que pensou mais na sua reputação que na glória de Deus. Depois, Davi, que sim, tornou-se um homem segundo o coração de Deus, cheio de defeitos, falhas e pecados, mas submisso a Deus e um grande desejo no coração. Ele queria agradar o Senhor. Depois de Davi, por fim, Salomão, o último rei dessa era da nação unida. Um rei sábio, mas insensato, rico, porém pobre. Reconhecido por todos como o maior, mas esqueceu de reconhecer o que era maior na sua vida. Seu foco foi a sua própria glória, a satisfação dos seus próprios desejos, agradar a homens e uma vida de muito glamour. Mas esqueceu do principal: obedecer a Deus e ser fiel ao Senhor. Termino dizendo que do ápice ao declínio, da glória às ruínas, realmente o orgulho precede a queda. Salomão terminou assim. Um homem que começou bem, mas terminou muito mal. A grande questão, queridos, é que ao olhar para o fim dessa era, você e eu precisamos nos perguntar: o que queremos? Ser como Davi? Um homem que, mesmo com seus defeitos, buscou agradar a Deus em tudo que fazia? Ou ser como Salomão, que tinha uma reputação impecável, mas um coração orgulhoso? Quem somos nós diante de Deus? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado por esse estudo. 2 capítulos em um único dia, em que pudemos conhecer tanto o ápice da vida humana, um líder reconhecido não apenas na sua nação, mas em todas as nações ao seu redor. Um homem que tinha uma fama que corria por todo o mundo. O ápice de ter tudo o que ele queria, satisfazer todos os desejos da sua carne. O ápice de Salomão, onde ele tinha riquezas e mais riquezas, mas ao mesmo tempo era pobre diante do Senhor. Tinha um ápice, mas tudo que ele tinha não servia de nada, porque o principal ele não tinha, que era um coração submisso ao Senhor. Como a tua própria palavra nos ensina, o orgulho precede a queda. O orgulho de Salomão precedeu todo o declínio da sua vida, onde ele termina de uma forma dramática, triste, ao olhar para um rei que era tão sábio e ao mesmo tempo tão insensato. Um rei que era tão rico e ao mesmo tempo tão pobre. Um rei que tinha uma grande reputação, mas um péssimo caráter. Um rei que tinha todo o glamour que o mundo pode oferecer, mas não tinha a humildade que só o servo de Deus pode ter. O que queremos para nós? Que nessa noite possamos voltar para casa refletindo sobre o que buscamos, sobre o que almejamos para a nossa vida. E que possamos voltar para casa pensativos se estamos desejosos de agradar a homens ou agradar a Deus. Porque o grande objetivo para o servo de Deus é agradar o Senhor, mesmo que isso custe a nossa vida. Por isso, Deus, em tempos de tanta intolerância, em tempos de tanta escassez de uma boa discussão, de uma boa conversa, de podermos falar sobre alguma coisa sem ser julgado inicialmente para aquilo. Em tempos em que vivemos de uma forma muito extrema, de extremismos, que o Senhor nos dê condições de sermos fiéis apenas ao Senhor, sem interesse de agradar homens,
mas no interesse de agradar apenas a Ti. E que, se for preciso, que a gente possa perder inclusive a vida, mas não abrir mão da fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos a isso. E eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Rapaz, falei demais. Já são 9h07. Fique em pé no seu lugar. Meu irmão, minha irmã. Você que está aí já por tanto tempo sentado. E que Deus abençoe muito a sua volta para casa, o seu retorno para o seu lar, o restante da sua semana e tudo aquilo que estamos ainda prontos a fazer e a realizar, que seja tudo para a glória do nosso Deus. Amém, queridos? Preocupe-se com o seu coração, lembre-se disso, que o seu coração esteja pronto a agradar sempre ao nosso Deus. Pai, obrigado por tudo que aprendemos aqui e agora pedimos que o Senhor nos leve em segurança para a nossa casa, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado por Ti, Deus, e que o Senhor continue a cuidar das nossas vidas como o Senhor tem feito até agora. Esqueci, ó Deus, no início de orar, pedindo ao Senhor consolo e conforto, em especial a família da nossa irmã Terezinha, e não poderia deixar de fazer isso nesta hora. Na segunda estávamos ali, Deus, no cemitério, diante da sua família, que chorava, porque era um momento de dor e de luto, mas ao mesmo tempo havia esperança, porque estava ali uma serva do Senhor. E ó Deus, apesar da dor e do luto e da tristeza, queremos pedir ao Senhor, Deus, que console o coração de todos os seus familiares. E dos outros também, de outras famílias, que porventura também estejam passando por situações complicadas, difíceis, também de perdas, e que talvez a gente não tenha noção, mas que o Senhor também possa trazer conforto às suas vidas. E agora, que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Estamos encerrando o culto dessa noite.